Leandro, para terminar contigo a nossa roda hoje, uma pergunta que eu sei que ela é abrangente, talvez um pouco especulativa, mas eu acho que está na cabeça de muita gente depois do que a gente conversou aqui. O Brasil tem assumido um papel, eu não vou agora qualificar qual é, no meio da crise venezuelana, com suas divergentes versões de como que esse papel se dá. Em que medida esse papel é completamente subordinado a essas transformações geopolíticas mais abrangentes que fizeram na prática da Venezuela um peão numa briga muito maior? Bom, William, eu quero começar a minha resposta divergindo um pouquinho do Daniel, no sentido de que eu acredito que a gente está num momento ainda, como a gente já falou em outras passagens por aqui, de um fracionamento da ordem. Talvez a melhor definição para isso tenha sido do ex-ministro das Relações Exteriores britânico, o David Miliband, quando ele fala de um fracionamento da ordem em uma ordem multipolarizada de interesses, mas não de alianças. Então, por isso, como você não tem dois atores que organizam o cenário, né, como foi na Guerra Fria, você ainda tem atores que estão aspirando a isso, Estados Unidos de um lado, China de outro, você tem atores que estão aproveitando a sua mão livre para isso. E aí você vê o que a Thaís falou no sentido da Rússia ter utilizado a Venezuela como laboratório para sanções, especialmente para a questão de ouro. Quando eles viram as sanções aplicadas à Venezuela, eles começaram a reverter e adquirir muito ouro a partir de 2015, e isso, inclusive, entrou em documentos de segurança russos. E o papel do Brasil nesse sentido, nesse fracionamento de ordem, talvez seja de divisar para qual caminho o oceano, o vento sopra no oceano. E talvez isso é que seja o caminho mais difícil, de divisar, porque a gente está num momento de transição de ordem, mas muito complexo. A gente está com a ameaça de uma guerra em larga escala no Oriente Médio, e não se sabe para que lado vai. Isso também deve ter entrado no cálculo estratégico do Maduro e do grupo que o sustenta no poder, que o fato é, e tanto o Lorival quanto os outros comentaristas podem dizer isso até melhor do que eu, ele hoje, nessa eleição, está muito mais forte do que na de 2018, e muito mais apoiado nas tecnologias chinesas, muito mais apoiado nas garantias russas de segurança nesse sentido. Tem mais de 60 bilhões de dólares chineses investidos na Venezuela, 7 bilhões russos. Então, talvez o papel do Brasil seja entender esse cenário. Mas nós estamos num papel também de ser a ponte do diálogo, né? Esse papel já nos foi imposto. Joe Biden conversa com Lula para poder ter um diálogo sobre a situação. E por aí vai. Então, talvez este seja o destino do Brasil nesse momento e nessa crise, porque não há como pensar a política da América Latina sem pensar nesse sentido o papel brasileiro nisso.